Malavolta, especialista em desenvolvimento pessoal, analista em Enneagrama, coach emocional. Eu ajudo você a entender as suas escolhas e como fazer para priorizar aquilo que mais faz sentido na sua vida. Hoje eu tenho como convidada a Roberta Pontes e os abusivos. Então, se você já está aqui, coloca os coraçõezinhos para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e envia no aviãozinho para quem você considera que esteja precisando ouvir, participar, interagir com este assunto. Vem com a gente. Oi, Zarinha. Estamos aqui. Olá! Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Tá me escutando bem? Estou ouvindo, estou escutando bem. Perfeito. Que legal, é muito bom poder falar com você novamente. Quer dizer, a gente sempre se fala, né? Mas poder falar sobre esse nosso Dividir experiência. Que é muito dividir experiência e talvez compartilhar aí um pouquinho sobre ganhos, né? O que vem depois, né? Quando a gente descobre o que é um relacionamento abusivo, se eu estou num relacionamento abusivo ou não, e o que eu faço com isso depois, né? Roberta, então a gente está deixando gravado as lives. Perfeito, disponibilizando para algumas pessoas que buscam certos tipos de conteúdo lá pelo meu YouTube. E então eu gostaria que você se apresentasse e falasse, já começasse a falar o que é o relacionamento abusivo. Bom, meu nome é Roberta Pontes, Bom, a gente já fez a outra live, a gente já falou um pouquinho sobre o relacionamento abusivo. E aí uma coisa que me chamou muita atenção é que muitas pessoas elas têm um pouco de dificuldade de saber se está num relacionamento abusivo ou não. Então, assim, eu acho que o parâmetro, eu acho que a régua é assim, eu estou num relacionamento com uma outra pessoa, a outra pessoa, ela está, de alguma forma, me fazendo me sentir muito mal, ela está falando coisas para mim, ela está me tratando de uma forma, de repente, como se eu me sentisse burra. Se a pessoa estivesse fazendo isso, se você, numa relação, você se sente dessa forma, então você já está num relacionamento abusivo. Porque uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é em achar que elas estão num relacionamento abusivo só se elas estão passando por algum momento que elas estão sendo violentadas ou de repente tem agressão física, mas não é só isso, é muito mais do que isso, né? É também um abuso psicológico, né? Um relacionamento tóxico. Então, se você está nesse relacionamento, se você está se sentindo dessa forma, se você está se sentindo que você está num relacionamento onde a outra pessoa está te tratando mal, ela está te colocando para baixo, então isso sim é um relacionamento abusivo. Certo? Certo. Bom, a gente, tanto eu quanto você, quanto várias pessoas que a gente conhece, já passamos por relacionamentos abusivos. Sim, sim. E eu sei que demora para a gente perceber que estamos em um relacionamento abusivo, certo? Sim. Bom, é assim... Por quê? Pode falar. Pode falar. O porquê disso? Porque, assim, na verdade, eu vou contar a minha experiência, né? A última experiência que eu tive. Quando você entra num relacionamento, geralmente as pessoas, qualquer pessoa, tanto de um lado como o outro, elas sempre querem mostrar o melhor delas. Então, você entra no relacionamento, você tá, tipo, super encantada com a pessoa, você tá super apaixonada, e você faz mil planos, e de repente, com o tempo, a máscara cai, né? E como você já está muito emocionalmente ligada à pessoa, e você não consegue distinguir se você está num relacionamento abusivo ou não.
Isso foi minha última experiência. Minha última experiência, eu estava com o meu ex-namorado, ele se demonstrou ser um cara super maduro, ele veio com essa ideia de da gente construir uma família, de a gente ficar junto, tudo, e aí, de repente, com o tempo, né, é, também com várias situações que a vida nos colocou, e aí eu fui percebendo como realmente tinha, como ele realmente era. Não estou falando só ele, estou falando eu também, né? Eu também, quando eu entro no relacionamento, a gente entra nas melhores intenções, com as nossas melhores qualidades. E depois, com o tempo, a gente vai realmente mostrando o que a gente é. E quando eu comecei a me sentir completamente mal em relação a mim, em relação à minha aparência, em relação a, sei lá, me sentir burra, e também outra coisa também que eu acho que a gente tem que entrar um pouquinho nessa história do abusivo, seria no gaslighting, depois eu vou deixar deixar contigo para você poder compartilhar o que é um gaslighting. E aí, quando ele começou realmente a vir Tá. uma forma agressiva verbalmente, e eu falava, nossa, mas por que você está falando desse jeito? Aí ele fala assim, não, mas eu estou brincando. Então parece que aí você se sente mal porque a pessoa tá fazendo uma brincadeira, entre aspas, te colocando para baixo, te chamando de burra, e você não está aceitando a brincadeira. Então tem que tomar muito cuidado. Eu acho que, assim, no começo do relacionamento, tudo é lindo. Mas depois de 3 meses, eu falo depois de 3 meses mesmo porque é 3 meses de experiência. É isso que, na minha ideia, é isso que dura uma paixão, né? Depois de 3 meses, que aí que começa realmente a conexão emocional, que aí você precisa ver os que a gente chama de red flag, né? Os pontos de atenção. Então, se ele te trata mal, se na frente dos amigos ele faz uma brincadeira onde te deixa numa situação que você se sinta burra, isso é um abuso, né? Isso é um Humilhada, abuso. né? Denegrindo você como pessoa, diminuindo a Exato, sua diminuindo. Geralmente ele valor. diminuir para ele se sentir um pouquinho melhor, né? Eu tô falando ele porque no meu caso foi ele, mas pode ser também uma mulher em relação a um homem, né? Relacionamento abusivo. Então, realmente, é difícil você achar, é difícil você também você admitir para você mesma que você está num relacionamento abusivo, porque você coloca realmente muita intenção naquela relação, você se esforça, mas aí quando você está um relacionamento abusivo, é muito difícil você sair, é muito difícil você dar o primeiro passo. Porque, na verdade, essa pessoa tem o poder do encantamento, né? Exato. E ele vai e consegue construir uma relação de proximidade com seus familiares e faz com que ele seja até bem visto, bem quisto, né? O queridinho da sua família. E aí isso faz com que exista aí joguinhos, né, de postura, né? Olha, Sim, eu tô tratando, né, no seu caso, ela tão bem e ela faz isso comigo, puxa. E aí os seus pais, acabam protegendo ele, falando, não, mas poxa, não é assim, né? Então eu acho que é uma situação muito recorrente. Eu sei que eu vivi isso sim. também. Sim, sim. E outra, né? Assim, ele não é abusivo o tempo todo. Ele vai ser abusivo numa parte, mas depois ele vai, né? Tipo, dá a mão, mas depois tira, né? Dá com uma mão, depois tira com a outra. É sempre assim, né? Então, é muito, muito difícil você saber se você está num relacionamento abusivo e você admitir. No caso, né, do meu ex-namorado, do último ex-namorado, que não é a primeira vez que eu estou num relacionamento abusivo, ele realmente ele veio com essa intenção de ser um homem maduro, que queria ter uma família, e aí depois com o tempo, depois com, né, com as dificuldades que a gente foi tendo com a vida, aí ele realmente foi se demonstrando quem ele era, e o comportamento dele, né? E muitas vezes, infelizmente, em relação aos homens, eu vou falar, eles são muito protegidos pelas mães também. Que né? As mães, elas realmente elas acabam tendo um pouco de responsabilidade em cima disso.
Eu falei essa semana com algumas colegas aqui que compartilharam conhecimento, e em um desses bate-papo que foi falando sobre o encantamento do relacionamento a dois, a importância dos pais tratarem bem os seus cônjuges, para que os filhos, né, a filha veja o pai tratando a mãe com carinho, com amor, com atenção, que ela não vai receber menos que isso. Então, precisa ser uma demonstração de afeto. Por exemplo, existem famílias que são construídas, reconstruídas depois de um segundo casamento, depois que já tem filhos, um lado ou outro, né? E aí você precisa ter uma demonstração de carinho, de afeto muito grande pelo seu cônjuge, para que aquela criança veja que o relacionamento a dois, ele é fruto de amor, de carinho, de afeto, de compreensão, para que essa criança saiba se posicionar quando chegar a vez dela também ter um relacionamento afetivo, que ela escolha pessoas que a valorizem como ela viu os seus pais valorizando um ao outro. Então existe vamos dizer assim, uma responsabilidade social, a forma como eu trato a outra pessoa, né? No meu caso, eu tive um red flag, assim, super, um ponto de atenção super estampado na minha cara, mas eu realmente não quis acreditar. Que foi meu ex-namorado, ele tratava muito mal a mãe. Aí, Né? a gente não percebe os sinais, né? Eu percebi, mas eu falei assim, não, comigo vai ser diferente. Né? Até porque a gente sempre quer ser a salvadora da pátria, né? Exato. Eu que vou ajudar ele a transformar, a mudar. Exato. A gente não consegue mudar ninguém, né? A gente chega à conclusão que a gente não consegue mudar ninguém. A pessoa muda se ela quiser. A gente não tem esse controle, a gente não tem esse poder. Infelizmente, felizmente, né? Felizmente, porque eu tenho poder sobre mim, eu não quero ter poder pelos outros, pelo amor de Deus. E aí, hoje aqui, o pessoal que está chegando, a gente está falando de relacionamento abusivo. Eu peguei aqui uma definição. Ah, desculpa, você está no vinho, eu estou no café. A gente está aqui com hoje. 5 horas de diferença, né? A Roberta mora na Suíça e aqui a gente ainda está no café da tarde, tá? Então, sejam bem-vindos. Quem está chegando agora, estamos falando de relacionamento abusivo. E aí eu vou falar a definição do relacionamento abusivo. Oi, Ju, tudo bem? Caninha? Opa! Relacionamento abusivo é a definição de uma relação que tenha abuso físico ou emocional. Exato. Abuso pode ser entendido como o uso incorreto e excessivo de poderes. Portanto, mesmo que não haja agressão, o abuso pode ter forma de violência psicológica, sexual, financeira. Sim, então ele abrange muito mais coisas, né? Exato, mas às vezes é tão sutil que você realmente não consegue distinguir. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, também foi um ponto de atenção que eu prestei atenção, mas eu não quis acreditar, que foi assim, eu estava na praia, eu estava com uns amigos, e meu ex-namorado estava com... A gente estava todo mundo numa rodinha, e aí ele fez faculdade... Como é que fala? Faculdade pública, né, que é bem conceituada, inclusive, e eu estudei numa faculdade em Santos, que não era pública, eu paguei minha faculdade, mas enfim. E aí, num desses momentos que a gente estava junto, né, conversando, a gente estava trocando experiência, todo mundo falando de faculdade e tal. Aí eu estava conversando, falando da minha faculdade, que eu fiz faculdade de engenharia de computação, enfim. E aí ele virou para um amigo dele e falou assim, ela não sabe nada da vida, ela não fez faculdade pública. Então, assim, na frente das pessoas, ele... Isso foi provavelmente aí no começo da relação, né? Exato. Foi no começo da relação. Então, assim, a gente tem, sim, os pontos de atenção. A gente só precisa prestar atenção.
né? Outro momento também que ficou marcado comigo foi a gente foi uma festa, né, de amigos e tudo mais, e tinha uma menina que ela estava vestindo um top, estava vestindo uma saia curta, estava super calor, em Santos é super calor. E aí ele chegou, falou assim que ela estava numa conversa depois, né, uma conversa com uma outra amiga nossa. Ele falou que ela estava parecendo uma prostituta. Ele não falou essa palavra, mas eu estou sendo um pouco educada. E aí eu realmente, nessa hora eu me irritei. Eu falei, não, ué, ela usa o que ela quiser. E aí ele ficou super bravo comigo, ficou 2 dias sem falar comigo, porque, entre aspas, eu acabei brigando com ele, ou sei lá, eu acabei não concordando com isso, ele ficou 2 dias sem falar comigo. Então, isso aí segue com um tratamento de silêncio, né? Que esse tratamento de silêncio faz não falar com você até que você se redima e peça desculpa. E que não foi meu Como se caso. você estivesse errada, né? Que não foi meu caso. Eu não pedi desculpa porque eu sou totalmente contra esses comentários em relação às mulheres. Eu acho que as mulheres têm que usar o que elas quiserem, principalmente no calor. Acho que não tenho nada contra isso. E, enfim, assim, são detalhes, são sutilezas que você vê como é que é o caráter da pessoa, né? Você tem que realmente prestar atenção em como é que ele trata a família, como ele trata os amigos, né? Eu tô dizendo ele, no meu caso é ele, mas pode ser ela, né? Em relação a como é que ele trata a sociedade como um todo, você tem que prestar atenção, né? Os pontos de atenção os red flags, eles estão ali. Mas assim, você tem que estar atenta e também tem que acreditar que realmente a pessoa que está ali na tua frente, ela pode sim não ser aquela pessoa. Exato. Porque no começo existe o excesso de amor, né? De gentilezas, de Sim, carinho. sim. Existem relatos que é assim, o príncipe dos sonhos de qualquer mulher. Isso a gente está falando Lógico. porque Uhum. é de mulher que sofreu o abuso, né? E aí a pessoa se torna assim o provedor de todas as suas necessidades emocionais, em alguns casos financeira. Não, deixa que eu vou e supro aquilo que você precisa. E aí a pessoa, sem perceber, está totalmente entregue de bandeja para este abusador, né? A gente talvez fale que essa palavra é uma palavra muito forte, mas dentro É a desse verdade. contexto é a verdade, É a né? verdade. Ah, ele faz tudo que eu peço, ele me dá tudo que eu preciso, só que ele não te dá a única coisa que realmente você precisa, que é a liberdade, né, de Uhum. expressão, de ir e vir, Uhum. porque ele vai te colocando numa redoma e você só pode ir ou acompanhada dele ou em lugares que ele permite que você frequente. Uhum. Tudo bem? E aí a pessoa que está passando pela situação começa a ter quais emoções? Fala aí, Rô. Começa a ficar. Primeiro de tudo, ela para de acreditar nela mesma. Ela acha que ela tá ficando louca. Ela acha que ela tá ficando louca, que o cara é maravilhoso. Nossa, como assim? Porque assim, foi o que eu falei, assim, o cara não vai ser um abusador o tempo todo, né? E geralmente, assim, eu vou falar um pouco forte, mas é a verdade. Para ter uma pessoa manipuladora, para ter um abusador, tem que ter uma pessoa que tenha essa predisposição para ser manipulado ou abusado. Então, assim, a pessoa, quando ela está realmente muito carente, ela está realmente ela está com falta de amor próprio, falta de autoestima, realmente é aí que o abusador entra, né? E quando, assim, no começo, ela vai achar a relação maravilhosa. Esse aqui é meu príncipe encantado, é um homem que chegou na minha vida para ficar. E aí depois, obviamente, o cara vai se aproveitar disso e a pessoa, quando começa a acontecer esses fatos que eu falei, quando ela começa a ter esse ponto de atenção, a pessoa vai achar que, nossa, eu tô ficando louca, né? Imagina, aí a pessoa começa a se sentir mal, a pessoa começa a se sentir desgastada e começa a fazer coisas para tentar voltar àquela relação que tinha no começo do relacionamento, ter aquela mesma relação, vai se sentir frustrada. Então, são vários sentimentos, né? Vários Porque sentimentos.
que a pessoa que se colocou nessa posição passiva, ela nunca vai chegar a suprir o abusador da forma como ele supre as necessidades dessa pessoa, né? Exato. Então, ele vai dar objetos de valor, né? Valor financeiro, né? E que seja importante para essa pessoa, para ela falar assim, nossa, quem sou eu para recusar isso, né? Ou o que eu posso fazer para suprir tudo isso que ele está fazendo por mim? E aí a pessoa acaba entrando numa bola de neve para tentar, porque é sutilmente cobrado isso. Eu te amo tanto, eu te dou tantas coisas e você não reconhece. Sim, sim. E aí você acaba tendo uma cobrança pessoal muito grande, uma autocrítica que vai aumentando, além da autoestima descer. Existe esse nível de cobrança muito alto de próprio e da pessoa para consigo, né? Eu preciso mudar alguma coisa para poder satisfazê-lo de alguma forma. E aí, se a gente for entrar em outros quesitos, essa pessoa acaba tendo um posicionamento de poder e de tomar a vítima, né? Sim. Ele toma a mente da pessoa, o corpo da pessoa, e aí quando a gente é tomado, você perde a sua identidade. Sua identidade, exatamente. Realmente, você perde sua identidade. E aí você só pode fazer aquilo que é permitido dentro da visão dele, né? Exato. E aí parece que se torna uma teia, né? Pequenininho, e aí ele vai expandindo de tamanho. Exato, isso é uma bola de neve mesmo. Com certeza. É muito difícil, as pessoas não entendem. Todo mundo fala assim, mas por que você ficou tanto tempo com ele? As pessoas não entendem como é difícil você sair de um relacionamento abusivo. E aí eu quero que você fale, assim, não precisa contar a sua história pessoal, mas não posso contar. Se quiser, é muito enriquecedor. Qual foi o start para você falar assim, chega? Bom, teve 2 momentos que tempo, né? Não, a gente ficou quase 3 anos juntos, então assim, demorou muito tempo, né? E começou logo cedo os abusos. Mas assim, vamos ver. Teve uma viagem que a gente fez junto, que ele muito queria. Eu não estava querendo porque a gente não tinha dinheiro, enfim, mas a gente conseguiu dinheiro, quer dizer, eu consegui dinheiro. E a gente foi fazer essa viagem e chegou nessa viagem, que foi uma viagem de navio, ele começou a reclamar do quarto, da cabine, que foi uma cabine interna, a gente tinha pegado uma promoção, e aí ele fez a viagem foi um inferno, porque ele começou a reclamar com todo mundo, que, enfim, foi um inferno. E aí teve um momento que eu realmente eu falei assim, foi um momento que eu tava tão estressada que eu comecei a chorar. Eu falei assim, mas por que você queria tanto estar aqui? Por que você tá, né, tão chato, né? Tão cri-cri. E aí ele começou a chorar e falando que ele não sabia porque que ele era desse jeito. E aí eu falei, ok, né? Beleza. Depois a gente foi dormir. E aí ele ficou com raiva de mim porque ele foi dormir chorando, entre aspas, e eu dormi ao invés de consolá-lo. E aí eu falei assim, não, eu não quero mais, chega, eu não quero mais. Isso foi 1 ano e meio de namoro junto já. E, enfim, só que eu não tive coragem de terminar com ele. E aí depois, logo em seguida, ele é tudo romântico, tudo bonito, veio pedir desculpa, entendeu? E aí é aquela jogada que eu falei que dá com uma mão, mas tira com a outra, né? E aí isso foi seguindo até um dia que eu fiz um curso de coaching, né? Eu fiz também um curso de coaching, e nesse curso eu tive um insight assim, super claro que não dava mais para continuar com ele. E eu chorei muito no curso de coaching. Eu lembro que eu estava com uma amiga minha, eu chorei muito. Eu falei, eu não quero mais namorar com ele. E aí eu não tive, de novo, coragem de terminar com ele. E isso foi indo, foi indo. Até o momento que realmente eu tive essa oportunidade de vir para cá. Eu vim para cá, depois de 8 meses ele veio para cá me visitar. E aí foi um inferno mesmo, porque assim, eu estava 8 meses completamente
desacostumada com essas atitudes dele. E quando ele chegou na minha casa, ele chegou também com as atitudes que ele tinha anterior. E foi muito difícil de tê-lo aqui na minha casa. Foi bem complicado, porque, enfim, ele tentou me controlar de várias formas. Eu já estava completamente livre, eu estava com um sentimento completamente livre disso. Então, aí ele mesmo terminou, não foi eu que terminei, ele terminou, e ainda bem que ele teve a coragem de terminar comigo, porque eu não tinha coragem de terminar com ele. E aí, eu fiquei realmente mal, eu não fiquei bem, mas isso para mim foi libertador, porque eu não estava conseguindo mais viver completamente, porque eu estava num relacionamento que eu estava me sentindo muito angustiada, eu estava realmente muito mal. Não, com certeza. Igual, você já tinha uma estabilidade financeira, né? Sim. Uma estrutura profissional, e isso não te prejudicou no fato de terminar um relacionamento, né? Que a gente sabe que a maior parte ainda das pessoas que sofrem abuso não saem ou não podem, num primeiro momento, desfazer este abuso por questões financeiras. Sim. Neste momento, eu acho que a pessoa reconhecer que ela está passando por abuso, o fato dela saber que isso tudo que ela está passando, que muitas vezes pode estar acontecendo há anos já, né? E você está relevando, aceitando, assumindo uma determinada posição muito ruim diante aos seus filhos, diante da sociedade em si. Existem centros comunitários que fazem esse tipo de acolhimento para essa mulher e dão um direcionamento. Uhum. E aí, para você, que você já tinha essa estrutura financeira, em alguns momentos eu sei até que você bancou ele financeiramente, né? Então, acaba que ele faz com que você seja provedora. Eu, numa loucura da vida, comprei uma moto para esse meu abusador, né? Então, a gente acaba se envolvendo tanto que a gente perde o limite do que é certo e errado. Exato. E para você, a sequência, depois de ter terminado esse relacionamento, como que foi? Foi, com certeza me deixou com sequelas, né? Minha autoestima foi pro chão, eu estava realmente muito mal, tanto é que eu faço terapia, né? Faço terapia. Eu tive depois, obviamente não foi só por causa disso, mas também por causa de outras questões, eu acabei tendo uma depressão muito profunda, estou em tratamento. Mas, assim, a questão mesmo do relacionamento, ele realmente foi uma grande parte, né? Uma grande parte de responsabilidade dessa minha depressão. Mas, o que eu posso dizer é que, para mim, foi libertador. Libertador, porque hoje depois que esse não foi meu primeiro relacionamento abusivo, mas esse foi um relacionamento abusivo, esse segundo que eu passei, foi porque uma pessoa, ela se demonstrou, ela sabia que eu tinha passado por um relacionamento abusivo antes, e ele falou assim, não, eu sou o cara. Esse aqui, você esquece o seu passado, eu sou o cara, né? Eu sou o cara que... E aí, realmente, eu acabei me entregando para ele. Então, para eu colocar isso na minha cabeça, que ele não era mais o cara, que ele era um cara como qualquer outro abusador, foi muito difícil, né? Hoje em dia posso dizer que eu consegui, eu falo sobre isso sem chorar, então eu consegui realmente superar. Mas foi muito difícil, levou aí um ano aí para eu conseguir superar essa história toda. Não foi fácil. Não é fácil, né? Não é E aí, por fácil. vezes, a gente acaba, igual você projetou para um próximo relacionamento, essa situação, e o que não deu certo, né? Essa nova tentativa de relacionamento. Mas se a gente pegar um histórico, depois que você, ok, se libertou disso, foi se tratar, continua em tratamento, mas se você pegar uma linha do tempo aí na sua vida, os relacionamentos, eu não vou falar só relacionamento afetivo, conjugal, essas coisas. Relacionamentos ao geral. Quando a gente está abalado emocionalmente, você consegue enumerar
quantos relacionamentos abusivos você passou num período de tempo? Nossa, não consigo. Não consigo. Porque o relacionamento Não abusivo, foi mais, não foi um nem não, dois. não. O Foi mais. relacionamento abusivo, ele não é só o conjugal, é da sua mãe, é do seu irmão, é dos amigos. Então depende muito com quem você tem que realmente entender o limite, o seu limite. Se a pessoa está passando daquele limite com você, ela está sendo uma pessoa abusadora. Então, assim, tem muito mais. Eu não falo nem só um relacionamento amoroso, eu falo também um relacionamento familiar. Existe Familiar. E bastante, muitas vezes sim. até uma cobrança em excesso no trabalho. Sim, Às vezes a gente perde o tom em abusar o outro sem perceber. exato. Exato. Você falou um ponto muito importante. A gente está falando muito do outro, mas a gente também tem que começar a perceber o que a gente faz, né? Por exemplo, depois de muita terapia, eu comecei a entender que quando eu estava casada, eu também abusava do meu ex-marido. Eu também tinha condutas que eram um pouco abusadoras em relação a ele. Então, isso faz muito. Por isso que é muito bom você investir no seu autoconhecimento, né? Então, você tem que realmente prestar atenção. Prestar atenção, porque se você está num relacionamento, você pode ser a pessoa abusadora. Com certeza. Nossa, é fantástico. E a gente fala que o caminho do autoconhecimento, né, ele só tem a porta de entrada, porque ele é longo e na Sim. estrada você vai encontrando pessoas que passaram exatamente pelo mesmo problema, Uhum. pessoas que já superaram isso, pessoas que passaram por problemas semelhantes ou totalmente diferentes e que já estão mais avançados. E quando a gente entra para esse caminho de autoconhecimento e vou além, compartilha aquilo que você passou, você pode ajudar outras pessoas que estão passando. Exato. Eu acho que o meu intuito com essa live é esse, é ajudar quem puder, quem quiser até me adicionar no Instagram, eu estou super disponível para conversar, porque eu sei que é muito difícil. Eu sei que é. Dá uma cortada aqui para mim. Deu uma cortada? Eu falei assim que quem quiser me adicionar no Instagram e quiser conversar comigo sobre o assunto, para ficar super à vontade, porque eu sei que é difícil, né? Eu sei que é difícil você conversar muito com uma pessoa sobre isso, porque a maioria das pessoas que são seus amigos ou familiares, eles vão te julgar, né? Eles vão acabar julgando, eles vão falar assim, meu, larga esse cara, né? Ah, você é uma mulher tão bonita, sabe? As pessoas não entendem. Então, assim, quem quiser me adicionar para desabafar, eu estou super disponível. Porque eu sei quanto é difícil sair de um relacionamento abusivo. Acho que voltou aqui? Aí. Voltou? E Conseguiu? Conseguiu? quando a gente estava falando. Voltou? Voltou. Você conseguiu entender o que eu falei? Não, estava travado para mim. Então, eu falei o seguinte, que se as pessoas quiserem me adicionar no Instagram para conversar sobre isso, desabafar ou pedir conselho, ficar super à vontade, porque eu sei que a maioria das pessoas, os amigos, os familiares, eles não entendem, eles acham que você está num relacionamento, você pode sair na hora que você quiser, mas isso é muito difícil, né? É muito, muito difícil. É muito difícil. As pessoas, infelizmente, acabam, de vez te ajudando, acabam te julgando. A gente é taxado e sofre preconceito em diversas situações na nossa vida, né? Garanto que todo mundo na vida já sofreu algum tipo de preconceito. E o pior de tudo, você age com preconceito com relação a outras pessoas, outras situações, que para algumas pessoas é normal, né? Então, antes da gente apontar um dedo, a gente olha quantos dedos nossos tem que estar apontado para nós mesmos, né? E Verdade. aí, quando a gente percebe que está aqui passando por uma situação delicada com alguma pessoa, é importante, né? Pode não ser um abuso em si, mas pode ser o começo aí de
uma birra, né? Algo mal resolvido. Quando você ainda não tem a certeza do que é esse relacionamento, de como você quer que continue esse relacionamento ou não, acho que antes de tudo é você falar a sua verdade, né? Expressar os seus sentimentos na forma mais simples e honesta possível. Porque a gente acaba engolindo os nossos sentimentos ou deixando de expressar, porque você vai dar um abraço em público ou você vai fazer algum comentário e a pessoa não gosta, te olha de mau jeito, né? Presta atenção. Então, quando a gente estava falando ali como que essa pessoa trata as pessoas ao redor. E outra coisa, como que ela fala do seu passado? Ok, o passado é o passado. Mas se a gente só fala mal da última pessoa que a gente se relacionou, né? E eu tô te falando Isso por aconteceu provocação. comigo. Exato, porque isso aconteceu, você sabe disso, né? Que meu ex-namorado, ele detonava a ex-namorada dele, entendeu? Colocou ela como a pior pessoa do mundo. E isso é um puta de ponto de atenção que você tem que prestar atenção, porque provavelmente ele deve estar falando a mesma coisa de mim agora. Porque, ué, é assim, né? E você tem que prestar atenção disso. É o jeito de cada um. A gente não está julgando o jeito do outro, porque a gente está aqui falando da nossa experiência, né? Exato. Mas é importante o ponto de atenção, você perceber como, igual eu, mulher, me relacionando com um homem, como ele falava das ex-namoradas, ele trata a mãe, como você disse, né? Que você Sim. percebeu um puta ponto de atenção, que ele não tratava bem a mãe. Não. Se tiver irmã, como é que é o tratamento dele como homem tratando a irmã? Né? Às vezes acaba uma subjugação, sempre menosprezando, humilhando, detonando as pessoas. E aí, por que precisa se achar e se sentir tão importante, denegrindo os outros apenas? Você pode simplesmente ser só você e tá tudo bem, né? Exato, né? Exato. É bem complicado. É bem complicado. Nossa. Mas assim, Exato. a gente tem sim os red flags, né? A gente só precisa aceitar. Porque a gente no começo do relacionamento você consegue perceber. A gente só precisa tirar um pouquinho a emoção de lado e ser um pouquinho mais racional. Exato. Certo? E quando a gente determina logo de cara, se está começando um novo relacionamento, você determina os limites para essa relação. Primeiro, falando a verdade, sendo honesto. Se você não quer ir em algum lugar, ok, fala que não quer. Ou se você sempre não quer ir também nos mesmos lugares, mas estou descobrindo que a gente nem tem tanto os mesmos gostos, né? Mas se você quer estar com essa pessoa, ok, ambos têm que ceder, né? O relacionamento afetivo, o relacionamento conjugal, ele é uma troca, né, e um reconhecimento. Então, eu acho que a gente não precisa, não deve e não pode só querer fazer valer a nossa vontade. É lógico, com certeza. Com certeza. Mas a gente não pode nunca deixar de lado o que a gente quer, as né? nossas necessidades. Sim, com certeza. O que a gente quer. Você não vai, por exemplo, se você não gosta de futebol e você não gosta de estádio e você acha aquilo muito ruim, por que você vai lá por uma necessidade ou obrigação? Né? Assistir pela TV é uma coisa, ir no estádio. Se você não gosta disso, você não precisa fazer isso. Mas aí ele vai deixar de gostar de mim, ou ele vai deixar de fazer alguma coisa por mim, ou se eu não fizer isso, ele não vai em algum lugar comigo. Então, é muito importante você validar as coisas que são realmente importantes para você continuar mantendo a sua autonomia, porque muitas vezes, quando você já tem noção que está num relacionamento, não sabe como sair dele, você percebe que você
perdeu as suas habilidades, as suas características pessoais, você não sabe mais os seus gostos, você não tem mais amigos, porque foi Exato. sendo cortado. Você tá vivendo a vida dele, né? A vida da outra pessoa. E aí ele continua podendo fazer tudo o que ele quer, o que ele pode, e você só pode fazer aquilo que ele quer. Uhum. É muito complicado, é muito, muito intenso e muito complicado. Exato. Então é importante a gente perceber nos detalhes. A gente perceber, não porque a sair gente percebe, jogando. viu, Pri? O problema é que a gente não aceita. Eu acho que é isso que é o grande detalhe, a grande diferença. Porque perceber, a gente percebe. O problema é aceitar, é você colocar o seu emocional de lado e ser racional naquele momento. Entendeu? Uma pessoa que está com você, ela não pode ser desrespeitosa com os familiares, ela não pode ser desrespeitosa com as outras pessoas, ela não pode ser fofoqueira, né? Fofoqueira que eu digo de denegrir outra pessoa, né? Deixar, desqualificar outra pessoa. Então você tem que perceber esse tipo de coisa, você tem que perceber como a pessoa é na vida real dela, como ela trata os colegas de trabalho. Então, tudo isso faz Exato. diferença. Isso Tudo isso você quando consegue ver o caráter da pessoa. Exato. Isso quando não chega a vias de fato acontecer uma agressão física em si, né? A agressão psicológica, ela é assim, nos detalhes, nas sutilezas, nas contrariedades, né? Nos excessos, a gente percebe tudo isso, né? A gente está sendo oprimido de alguma forma. Mas quando parte para uma agressão verbal, primeiro começa uma agressão verbal, e aí se você não cumpre as necessidades ou o que a outra pessoa está pedindo, vem a agressão física em si. Uhum. E aí você já está novamente tomada por inteiro dessa pessoa. Essa pessoa te machucou psicologicamente, emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Uhum. Então, é importante que a gente comece aí, né, nos pequenos comentários maldosos com relação a outras pessoas, começa assim, com relação aos outros. Uhum. Depois começa menosprezando você, a sua beleza, a estética que você está, as suas roupas, cabelo. Existem diversas formas Sim. de menosprezar, humilhar. Sim, geralmente sim. Quando você está muito feliz, fala de algum fato, e a pessoa fala, ah, mas isso não é tudo isso. Isso já é um abuso, né? Isso já é também um claro sinal que a pessoa está realmente mal intencionada. Então, realmente é muito sutil. Pode ser muito sutil. Obviamente que não é toda. Tem abusos que a pessoa é agredida de uma outra forma, mas o abuso emocional, às vezes, pode ser muito sutil, sim. É muito difícil você conseguir entender que você está passando por um relacionamento abusivo. É verdade. Eu tenho várias conhecidas que já passaram por todas essas etapas e chegou a agressão física. Eu já participei de diversos cursos e módulos do curso de defesa pessoal feminina, que, bom, para quem não sabe, eu sou karateca e meu professor de karatê com a esposa elaboraram um curso específico de defesa pessoal feminina e na terça-feira vou ter o privilégio de falar um pouquinho aqui sobre a defesa pessoal, a autoestima. Quando chega nesse fato da agressão física, a pessoa já está destruída por dentro. Sim. Né? A pessoa já se sente tão pequena, porque ela é posta nessa posição. Uhum. E aí a gente demanda muito mais tempo, muito mais energia. É muito sofrido para quem está passando por isso sair dessa situação, porque o nível de vergonha é muito grande. A pessoa passa por uma humilhação, passa por... A gente não consegue nem classificar aqui a quantidade de sofrimentos e situações que a pessoa está passando, que vai acarretar em muitos transtornos emocionais. E aí a pessoa ela não consegue mais expressar os sentimentos,
ela deixa de ter a autonomia emocional, porque daí ela fala, nossa, eu consegui gostar desse tipo de situação, dessa relação, então eu não sou capaz de amar as pessoas, capaz de ser amada, de receber amor. E aí vem uma outra pessoa querendo o bem, querendo te agradar, querendo te acolher, e aí você já está tão acuado ali, pensa num bichinho que sofreu maus tratos ali, ele está ali acuadinho, ele, a menor dúvida, ele vai te atacar, né? Uhum. Porque é um processo, uma sequência de fatos muito grande. E aí, por favor, pessoas, se vocês conhecem quem está passando por abuso emocional, abuso físico, abuso psicológico, mental, acolham essas pessoas. Você não precisa falar nada. Você só chega E, para por essa favor, não pessoa. julgue, né? Não julgue, porque isso faz a pessoa sentir pior ainda. Não julgue. Vai É com todo muito. o seu amor, toda a sua paciência e fala assim, olha, eu tô com você. Eu acho que essa é a melhor ajuda que você pode dar para uma pessoa que está passando por isso. Exato. Às vezes a pessoa não tem com quem falar, principalmente falar sobre isso, que é um assunto tão delicado, Exato. tão íntimo, tão Tão íntimo. pessoal. Uhum. Então, para que esse que já se tornou aí uma agressão física não se torne um homicídio, por exemplo, e eu falo isso infelizmente porque tem muitos dados que comprovam, a gente pode interromper esse ciclo. Eu acho que todo mundo que conhece alguém que passa por situações delicadas, passa por desafios em relacionamentos, você sabe quando alguém está sofrendo algum tipo Uhum. de, não vou dizer algum trauma, né? Porque muitas vezes não está aberto, né? A pessoa não demonstra isso. Uhum. Mas se você olha para uma pessoa que você conhece, ela está sempre com o rosto apático, não tem brilho nos olhos, sorri mecanicamente, Ela você não é pode ela, ajudar né? essa pessoa. Ela não é ela. Então, quando eu tava assim, no ápice do relacionamento, eu vi que não era mais eu. Eu lembro eu tava nessa última viagem que ele veio para cá, a gente fez uma viagem por aqui, e eu lembro que uma da situação que ele começou a gritar comigo dentro do museu, depois de ter me dado um silêncio é, um tratamento de silêncio por 2 dias sem falar comigo. E aí, quando eu fui conversar com ele para tentar conversar com ele, uma situação que ele ficou bravo, ele gritou comigo dentro do museu, assim, de gritar, sabe? Eu lembro que eu cheguei a gente ficou num Airbnb. Eu lembro que eu cheguei no quarto, eu não sabia o que fazer, eu só tremia. Eu não sou eu. Falei, por que eu tô nessa situação? Eu não sou assim. Eu lembro que eu liguei pra minha irmã, assim, desesperada. Eu falei, não sei o que fazer. A minha irmã, não, deixa ele aí, não sei o quê. Eu falei, eu não consigo, eu não sei o que fazer. Mas aí depois eu lembro, eu nunca vou me esquecer. Eu me olhei no espelho e falei assim, não sou eu. Eu não sou isso. É muito assim, a sequela emocional que deixa na pessoa é muito grande. É muito grande. Então, assim, E eles colocam a prova, assim, numa situação vitória, no meio da sociedade, para você não ter a reação que você precisa ter, né? uhum, Onde já se viu eu fazer uma gritaria, né, uma baixaria dentro do museu, fora do meu país ou fora do meu ambiente seguro. exato. Obviamente que em Santos eu jamais faria isso na frente dos meus amigos, né? Até mesmo porque se ele fizesse isso, acho que meus amigos iam até me defender, ou sei lá. Mas assim, foi uma situação que eu não tinha passado com ele até o momento, né? Isso a gente estava junto há quase 3 anos. Então, foi realmente, para mim, foi. Falei, não, não tem como continuar um relacionamento desse. Daqui a pouco, o segundo passo vai ser agressão física. Aliás, o terceiro passo, né? Isso aí foi o verbal foi o segundo passo, o terceiro vai ser agressão física.
Aí já chega em vias de fato, onde você já perde toda a energia, né? Não, você perde tudo. Eu lembro que eu cheguei aqui na minha casa e meu cabelo, assim, ele caía, assim, caía de chumaço. Eu tava um palito, eu não conseguia nem comer. Então, assim, você realmente, você vira uma pessoa completamente diferente da pessoa que você é. Você vira uma pessoa sem vida. Exato. E para as pessoas retomarem a vida? Isso, Fala aí algumas orientações. eu vou falar algumas coisas que funcionam muito comigo, mas assim, primeiro de tudo, você precisa ter muita paciência, porque não é fácil, você não vai conseguir sair de um relacionamento de um dia para o outro. Isso demanda muito também de você se sentir bem com você mesmo. Então, quanto mais você vai se autoconhecendo, você vai buscando o autodesenvolvimento, você vai, sei lá, fazendo uma terapia, você procurar um especialista, que nem a Priscila, você procurar alguém que te ajude, um profissional, você vai ganhando forças e você vai voltando a ser você mesma. E no momento que você conseguir ser você mesma, você mesmo não vai querer mais continuar com esse relacionamento. Você mesmo vai falar tchau. Porque foi isso no primeiro relacionamento a Priscila lembra muito bem que teve muito abuso. Eu não quis, eu terminei, porque eu não estava conseguindo mais ficar com ele. Eu parei de gostar dele. Porque naquele momento eu estava tão bem comigo mesma que aquilo não entrava mais no meu novo formato de vida. Então, primeiro de tudo, é você ter paciência, você contar com uma pessoa, amiga, que não vai te julgar. Porque a pior coisa do mundo é você conversar com uma amiga, ela vai te julgar, não. Então, você nem precisa falar com essa pessoa. Você procurar uma profissional, uma pessoa que vai te ajudar, que vai conseguir fazer você reconstruir a sua autoestima, o seu amor próprio. Você começar também a investigar o que você gosta, você começar a se dedicar a um hobby. Então, são várias coisas. Isso não é de um dia para o outro. Mas... Da mesma forma que o abuso não começou da noite para o dia, Exato. você voltar a ser você também não vai ser de ontem para hoje, né? Tem um caminho para você percorrer, para identificar novos gostos, inclusive. Exato. Demora tempo, você tem que estar disposto mesmo. É complicado, você está se sentindo um nicho, eu sei como é, eu passei por tudo isso. Então, assim, você procurando uma terapia, você procurando uma profissional que te ajude, que faça você realmente ficar bem, para você conseguir sair, é muito importante. É muito importante. Você não vai conseguir sair de um relacionamento abusivo a não ser que você melhore você. Você buscar o seu melhor, né, a sua personalidade que você gosta, você voltar a ser você mesmo. Se você não fizer isso, você não vai conseguir sair desse relacionamento. E, por favor, quem é mãe e passa por essa situação, pensa no reflexo que vai dar e vai prejudicar isso nos seus filhos. Lembra que a gente falou ali que a criança vai reproduzir aquilo que ela vê dos pais, né? Exato. O bom e o mau comportamento. Então, se você convive com abusadores, não é uma regra que você vai ser um abusador. Mas você vê que isso é permitido. Exato, isso vira o seu normal, né? Exato. O mínimo que você vai fazer é isso também. Exato. Então, é muito delicada essa situação. A gente estima que vocês tenham bastante força, coragem, porque você vai precisar disso potencializado ao seu máximo. Você saber que você pode construir uma nova vida a partir dessa nova pessoa que você vai se tornar. Com mais força, com mais determinação, com mais garra, você vai aprender novas habilidades, você vai saber coisas que você achava que não sabia que podia. Você vai descobrir coisas maravilhosas em relação a você que você nunca conseguiria imaginar, com certeza. Exatamente. E aí, dentro dessa nova versão 2.0 de você mesma, você vai ver que você pode construir tudo aquilo que você quer na sua vida, para os seus filhos, para a sua carreira. Vai se dedicar a algo que você gosta. Isso pode vir a ser
um ganho enorme de conhecimento. Isso pode exato, isso aí pode ser tipo a virada da sua vida, né? Exato. E é assim que a maioria acontece, que a gente tem força, garra, e você vai e transpassa tudo isso. Posso dizer por conta própria, né, por experiência, que não é fácil você voltar a se relacionar com outra pessoa depois que você passou por um relacionamento abusivo, depois que uma situação muito ruim aconteceu na sua vida. Não é fácil. Eu ainda estou em processo de adaptação. Eu já venho aí há um longo tempo em trabalho de autoconhecimento para poder voltar e me permitir me relacionar com outras pessoas sem vincular aquela situação que já aconteceu. Sim, é muito difícil, nossa, muito difícil. Mas a gente pode. Mas assim, uma coisa que eu falo, que eu percebo é que a gente fica muito mais seletiva. A gente o quê? Fica muito mais seletiva. Fica, porque daí a gente percebe que a gente pode mais. Sim, a gente pode e a gente merece muito mais, né? Exato. E aí você tem que colocar na sua mente e projetar para o universo, trazer aquela pessoa que também esteja pronta para um relacionamento com uma pessoa madura e em busca de crescimento pessoal, como você está se tornando agora. Exato. Não tem como você buscar crescimento pessoal e você ficar com uma pessoa que não liga para isso. Né? Não tem como, fica assim. Aí você vai crescendo, a pessoa fica aqui. Você tem que buscar uma pessoa que esteja no mesmo, com a mesma vibe que você. Senão não tem como o relacionamento dar certo. Com certeza. Exato. Bom, faltam aqui 2 minutos para o encerramento. Nossa, ultimamente muito rápido, gente. Tô adorando. Muito rápido. Porque é um bate-papo sério, é uma coisa verdadeira que aconteceu tanto com a Roberta, quanto comigo, quanto milhões de outras pessoas. Mas a gente já conseguiu superar e se redescobrir. Beijo para você, Ju. Beijo para todos, muito obrigada. Eu estou super à disposição. E aí eu quero agradecer. Pode chamar a Roberta. Pode me chamar. Pode me chamar. A gente está aqui para ajudar dentro das nossas habilidades, dentro daquilo que a gente já passou, o que você pode fazer diferente. Então, eu quero agradecer mais uma vez a participação da Roberta. Prazer é meu. Prazer é falando meu. Aqui incríveis. A gente ainda tem mais o que falar, né? A gente já tem mais uma programação aqui. Eu estou no processo de autoconhecimento, mas o marido não. Bota o marido para colocar nesse processo. Bota o maridão. Fala, marido, vamos lá comigo, marido. Põe ele para crescer junto. Senão, gente, fica um desnível muito grande também, tá? Sim. E aí você não consegue Bota o maridão. Quem foi a moça que colocou isso? Eu não vi o nome. Bom, eu não vi o nome, desculpa. Mas olha, bota o maridão aí. Fala, maridão, vamos lá que a gente vai conhecer coisa nova, maridão. Exato. E é importante crescer junto. Sim, ele vai adorar. E é assim, todo o processo no começo dói um pouquinho, né? Até você acostumar, né? Você precisa repetir muitas vezes. Mas é tão gostoso quando você cresce junto. Exato. Eu tenho. Não desiste. Não desiste, não desiste. Biscuit. Não desiste. Luana. Luana, bota o maridão, Luana. Fala assim, vamos lá, maridão. Vamos fazer um coach junto. É isso Dá aí. de presente pro marido. Obrigada. Beijão. Obrigada. Adorei. Obrigada a vocês. Adorei, Pri. Beijão pra você. Beijo. Pessoal, obrigada. Vou tirar aqui nossa fotinho, que hoje eu nem tirei foto, que o papo tava tão bom. Opa. Fica aí, 1, 2, 3. Aê! Ó, vou colocar depois o link lá na bio do meu Instagram, o link para o YouTube, que essas lives estão sendo gravadas. Oba! Pessoal. Oba! Entra lá.
Segue meu perfil que vocês vão ter acesso ali às outras lives que já passaram e as que virão também. Beijão para todo mundo. Até mais. Beijo, até mais. Obrigada.